chegam no acolhimento, não tem só a ver com uma desestrutura familiar, e para mim tem mais uma lógica social e da nossa organização de Estado. E a outra questão é por que alguns chegam, outros não, por que uns ficam, outros não, por que uns entram e saem de muitos serviços e não param em nenhum. O que acontece com os serviços? A minha pergunta é sempre para os adultos e não para os meninos. Por que nós adultos não conseguimos acolher e por que eles precisam circular tanto nos serviços? E acho que tem muito mais a ver com a nossa dinâmica institucional do que com a dinâmica só do menino, né? Porque a gente também tem faz um exercício de se desimplicar do porquê que o menino não fica. Então a gente fala assim, não, ele evadiu-se, ele não concorda, ele não aceita, ele não tem limites. Sempre o outro é quem é responsável. E qual é a nossa responsabilidade dele não permanecer, dele não ficar? E, entre aspas, dos insucessos no acolhimento em relação muito a jovens, né? E eu vou falar um pouquinho de como é que eu vejo a questão do adolescente dentro do acolhimento, a partir, então, dessas experiências como coordenadora de abrigo. Quando a gente recebe um jovem que está em circuito, a primeira ação nossa sempre foi, e foi aprimorando mais ainda, é fazer a escuta desse jovem, não só a partir dos relatórios técnicos que chegam para a gente, e porque também a gente faz uma busca do que o técnico escreveu, por onde esses meninos foram passando, né? Passou em 8 instituições, a gente vai ouvir os técnicos e pedir os relatórios da questão técnica, como é que o adulto está olhando esse menino, e num segundo momento, e não é segundo momento porque acontece em paralelo, é uma escuta do jovem, como é que ele vê e como é que ele conta a sua história. Num terceiro momento, a gente junta o relatório técnico e o jovem. Então, o jovem vai ler tudo que foi escrito sobre ele, sobre a vida dele, e vai reler e recontar a sua história. Essa coisa da gente ser muito técnico e especialista, e ter uma demanda e uma urgência, e todo mundo, uma pressão interna, institucional e externa dos poderes públicos para a gente dar resposta para algumas coisas, a gente acaba atropelando processos de vida e atropelando vidas e não percebe isso. Eu acho que existe uma pré-condição para a gente adulto que está na instituição e para a vida da gente, né? Se relacionar com a gente, com os jovens, com qualquer um que a gente cuide, né? Que é a pré-condição de ser honesto nas relações, né? E qualquer um com quem a gente se relacione, principalmente meninos e meninas vivendo em instituição, precisam dessa honestidade nossa para as relações e para a vida deles, e para a constituição de um sujeito e para a construção de redes sociais. Se a gente não se relaciona honestamente, meninos e meninas vão perceber e, na verdade, eles só vão atuar como a gente quer. Eles também não vão ser honestos com a gente. Vocês querem ouvir isso? Então é isso que eu vou dizer. Vocês querem que eu seja isso? Então é assim que eu vou ser. E muitos dos relatórios de técnicos, você escuta, você lê o seguinte: o menino era muito bonzinho, nunca fez nada de mal, ele sempre foi muito obediente, mas de repente... Não é de repente, né? Acho que ele cansou de falar, tá bom, tá bom, tá bom, e resolveu se apresentar. E a hora que ele se apresentou, ele foi convidado a se retirar. Então, o que a gente quer de fato nessa relação honesta, ouvir, ver e saber que histórias tão difíceis, vividas tão dificilmente, vão ser reagidas dificilmente, né? Ninguém é passivo e nem deve ser passivo à sua história de sofrimento. Agora, o que você faz com esse sofrimento e como é que você expressa ele e como é que a gente acolhe ele é que vai fazer a diferença no acolhimento. Porque muitas vezes a gente acaba querendo adestrar e controlar algumas situações que a gente não tem controle. E acho que também não é para a gente ter controle de tudo e nem saber tudo, né? Eu acho que o importante é como é que a gente acolhe e ajuda esse menino, essa menina a buscar caminhos, né? Quando o William falou da questão do teatro, eu achei ótimo. Porque é isso, né? Existe um menino que está no abrigo e por causa das demandas internas e externas, ele tem que sair com 18 anos preparado para o mundo.
e tem que ter uma profissão, e tem que ter um trabalho, tem que ter uma renda, tem que ter não sei o quê, tem que ter uma rede, tem que ter. A gente sai de casa com 24, 25, 26 anos. Né? A gente foi amparado pela família há tanto tempo. Eu nunca ia fazer um curso de panificação se meu pai colocasse, porque ia ter uma briga estrondosa na minha casa. Né? Quando adolescente eu fico pensando, eu fiz curso de 200 mil coisas, entrei e saí 20 mil vezes. Porque era jovem, né? Porque acho que faz parte, porque eu tenho filha jovem e faz parte. E esses jovens têm que entrar e sair de um curso que eles não gostam, que eles não querem, porque foi a vaga que arrumou, porque é o melhor para ele, porque vai ser mais fácil arrumar emprego, porque não sei o quê. E eles vão engolindo, e a gente vai dizendo, não, está tudo bem, agora ele está num curso profissionalizante, ele vai sair daqui com um trabalho, vai sair com uma dignidade. Será? Né? Acho que tem duas preocupações, que é, de fato, ele tem que sair mais estruturado, mas para mim a autonomia para esse jovem não significa ele ter autonomia, ela é muito mais um processo de interno, né? Interno para o externo do que externo para dentro, né? Senão a gente acaba encaixotando, enquadrando e fazendo as pessoas serem infelizes. Eu acho muito bom quando o William fala dessa descoberta, que ele está se descobrindo e procurando seu lugar no mundo. Também isso é um processo de autonomia. Né? Não está pré-determinado o que ele tem que ser, nem o que ele vai descobrir. E se a gente não ajudar dentro da instituição e durante o acolhimento, esse processo de descoberta, se a gente não acolher esses sonhos, esses desejos e o processo de descoberta, a gente tende a passar por esses jovens filantropicamente, né? Quantos filhos e netos de meninos institucionalizados a gente tem hoje dentro da instituição? Né? Na Casa das Expedições, 60% das crianças e dos jovens que estão lá são filhos de instituição, netos de instituição. Né? Então, será que de fato a instituição fez tanto bem, ajudou, promoveu a autonomia? Né? Eu acho que a gente precisa um tanto pensar disso, porque eu acho que o maior serviço de um serviço desse é provocar sujeitos autônomos e não repetidores da sua história, porque não entenderam, porque não refletiram, porque não ressignificaram a sua história. Eles acabam só repetindo. E um processo de autonomia, ele tende a deixar o sujeito mais forte para não precisar repetir e reviver coisas. As relações, a vida dentro da instituição é que vai te trazer esse sujeito. E a possibilidade dele ter espaço de fala, de escuta, de expressão, e muitas vezes a expressão ela não é dada pela fala só, né? E criar espaços de expressão, música, poesia, teatro, dança, fotografia, filmagem, sei lá. Muitas possibilidades a gente tem na vida e a gente acaba, na instituição, trazendo uma ou duas possibilidades. Se a gente não aumentar o nosso repertório de mundo, de linguagem e de possibilidade, como é que a gente vai propiciar isso para o outro? E fico pensando, às vezes, que a gente também não propicia, porque também, será que a gente quer escutar o que a gente não quer escutar? E o que a gente vai fazer com aquilo que a gente escutar? Né? Porque o adulto... E tem uma coisa que eu gosto no acolhimento, muitas vezes, em muitas situações, nas assembleias, os meninos perguntavam coisas e falavam coisas. E você, o que você acha? Não sei. Vou pensar, amanhã a gente faz outra assembleia, amanhã a gente se reúne junto, porque agora eu não sei. Falar não sei não é ser impotente perante ao jovem, perante aquele menino, perante a sua equipe. Falar não sei é dizer, eu vou pensar, preciso de um tempo, preciso... Né? Depois a gente conversa de novo. E acho que esse dado do adolescente, né, que eu acho ótimo, eu gosto de adolescente, porque eles te colocam em xeque muitas e muitas vezes. Né? E a gente... Não, porque eu sou educador, porque eu sei, porque está escrito no conteúdo do não sei o quê. A vida não é assim, né? A vida não está dada. Acho que a vida está em movimento, em transformação. E se a gente se enrijece num funcionamento, a gente não alcança o outro. E acho que reescrever a história do menino junto com o menino também é dar chão para esse menino pensar futuro. Né? Não dá para a gente pensar para frente, perguntar para o menino o que você quer da sua vida, se a gente não olhar para trás junto com ele e ver o que foi a vida dele, que significado, que sentido, por que eu estou aqui hoje, que responsabilidade que eu tenho também de estar aqui hoje. Né? Ele não é só vítima de um processo, mas ele também foi atuante dentro de um processo.
E se a gente não olha e não reescreve com ele de novo, não tem chão, não dá para ter raiz para pensar o hoje, se responsabilizar pelo hoje e pensar futuro. Né? O que você quer do seu futuro? Não sei. Talvez eu preciso revisitar meu passado, entender agora e aí fazer uma proposta de futuro. Né? Então, acho que revisitar as histórias junto com os meninos é fundante para pensar futuro com esses meninos, pensar o hoje e pensar o para frente. E não só as histórias escritas, né, como já disse, pelos técnicos, mas também a sua história, o que você tem para dizer. Eu escrevi aqui, né, que mais consciente e apropriado de sua história esse menino tiver, mais será possível verificar seus desejos e a construção de um projeto individual de atendimento. Né, que a gente fica construindo PIA a partir do nosso olhar para aquele menino e não na construção com ele, né, desse projeto individual. E às vezes o PIA, eu acho, quando chegou era um instrumento super, que horror, eu acho que é um instrumento super norteador para as nossas ações, se a gente conseguir fazer ele, de fato, não só o técnico e os educadores, mas incluir menino, incluir família, incluir toda a rede para pensar esse PIA. Mas principalmente o menino, depois de revisitar a sua história. Né? O estudo de caso não é só estudar tecnicamente tudo o que aconteceu. O estudo de caso é estudar junto com esse menino o que foi sua vida. Aí fazer um PIA junto com ele tem mais sentido. Ressignificar histórias e processos de vida não são coisas rápidas. Né? Não dá para fazer em 1 mês, 2 meses, olhar para uma história de 15 anos, 9 anos, 8 anos, em 3 meses e achar que, ok. Né? E acontece que cada vez que esse menino se depara com a sua história novamente, ele vai redescobrir coisas que não estavam ditas ou dadas. Isso vai fazer um movimento interno, que vai refletir para dentro da instituição, que vai reverberar em alguma ação, e isso é processo, isso precisa ser vivido. Né? Não é porque ele estava de um jeito 1 mês atrás, agora, nossa, mudou tudo, não é? Calma, ele está em processo. E se a gente conseguir dar tempo para a nossa angústia, para ele viver o processo e a gente também viver junto isso com ele, né, acho que mais respeitoso é. Né? E aí pode criar uma estrutura mais forte para esse menino. O projeto político ele é um norteador da nossa metodologia, das nossas direcionamentos enquanto acolhimento, só que ele não é uma coisa rígida. O projeto político-pedagógico está sempre em transformação. E um projeto político, para ser vivo, ele precisa que tenha a escuta da equipe técnica, educadores, meninos, famílias e também da rede que está à nossa volta. Escola, os cursos, os terapeutas. Dentro do projeto político pedagógico das casas, né, a gente tem uma ideia, um foco principal é ampliação de repertório de mundo e de imaginário e de possibilidades de ser e de viver para os meninos e para a equipe. Eu acho que os meninos trazem muitas histórias, os educadores também, mas como é que a gente amplia mundo, linguagem e repertório? Né? Como é que a gente não se fecha tanto dentro da instituição e consegue sair para a vida e para o mundo e perceber que tem outros jeitos de estar no mundo, que não é só o jeito institucional, não é só o jeito da cidade, não é só... Tem vários jeitos de se estar e de se posicionar no mundo. Então, o projeto político também tem esse papel de trazer a crítica, né, do que a gente vive e pensar outras maneiras de se viver. O projeto político também nos ajuda a pensar estratégias, né, e novos projetos para o atendimento. Vou fechar minha fala com uma coisa que eu acredito e que eu gosto. Eu acho que qualquer menino, menina, adolescente que chega num acolhimento, ele está denunciando um sistema que não é só um sistema familiar, mas é um sistema social. A gente tende a encurtar o nosso olhar e o nosso projeto com esse menino. Né? Porque senão o menino é que vira o problema, e não toda uma rede que não vem funcionando desde a creche, desde a escola.
né? A gente tem sistemas super expulsadores e não inclusores, né? Então, acho que a gente, se não olhar todo um sistema que não deu conta, que falhou e que deu ao outro a responsabilidade sozinho por isso, a gente também vai fazer isso, né? Porque o menino chega, ele não aprende, ele não fica na escola, ele é desatento, ele usa droga, ele não sei o quê, a família não quer nada, bababá, bababá, bababá. Morre, chega.